Bom dia, gente, tudo bem? 8h15, então vamos iniciar a aula. Estou mandando aqui agora no chat a lista de frequência, tá bom? Lembrem de preencher, que é assim que eu estou registrando a frequência esse ano, tá bom? Vou autorizar aqui mais um pedido para entrar. E então, antes de começar a aula, eu vou fazer um reforço. A maioria de vocês foi meu aluno no passado e sabe como funciona a aula, assim, sabe que se aceitar o convite que eu mandei, tem acesso à aula de forma instantânea, é normal, por exemplo, a internet oscilar, cair, e você precisar voltar no meio da aula, e se eu tiver com a tela partilhada igual tá agora e estiver lá escrevendo, eu não consigo enxergar vocês e fazer a sua autorização. Hoje, antes de iniciar a aula, 4 alunos pediram para entrar: Beatriz, Gasparetti, Paloma, Larissa e Monique. Então, assim, vocês 4 e talvez outros colegas que vocês conheçam que não aceitaram esse convite, dá uma olhada no e-mail, confere lá, é só apertar sim que você tem acesso à aula de maneira instantânea o ano todo, tá bom? Por questão de 2 minutinhos, se eu não tivesse dando esse aviso, tivesse dando a aula, a pessoa ia perder a aula só porque não apertou um sim. Se você, de novo, se não usa o e-mail que está no Moodle, o que não é recomendável, porque pelo Moodle que você tem acesso às provas e tudo mais, mas se por acaso você quer usar um outro e-mail para ter aula, é só pôr o e-mail aqui no chat que eu mando o convite, tá bom? Os demais acessaram a aula sem nenhum problema, então eu falei o nome dos 4, porque foi os 4 que eu autorizei para entrar em sala, tá bom? Bom, já estou gravando a aula, tá? A gente vai então hoje começar o nosso curso de verdade, né? Na aula passada foi só uma apresentação. E antes de usar esse quadrinho aqui que eu uso, eu vou só mostrar um pouquinho a importância do curso que a gente vai fazer através do material que eu preparei para vocês e deixei já disponível lá no Moodle para vocês terem acesso a ele, tá bom? Tá desde a semana passada, eu deixei ele para a aula do dia 11, que eu chamei de A Estatística e o Mundo. Vocês não têm nenhum livro, nada que seja assim de referência, né? O IFG não tem nenhum livro de estatística, então eu estou preparando o material e vou então, antes de iniciar o conteúdo, que a gente vai começar por uma revisão de frações, porcentagens, porque basicamente estatística fala disso. Vamos então tentar ilustrar um pouquinho essa importância, tá? Depois vocês podem fazer a leitura com mais calma, tentar ver se tem algo que ache relevante, ou algo que eu deixei passar, mas eu só vou tentar resumir mais ou menos o que está aqui, para vocês poderem entender, né, mais ou menos o porquê, então, como que é importante esse curso para a gente, tá bom? Então, eu chamei de capítulo 1, a estatística e o mundo, e eu podia começar de várias maneiras essa parte de estatística, mas resolvi aproveitar esse momento de pandemia que a gente está passando e trazer ela do ponto de vista de estatística, tá bom? Então, um pouquinho, né, sobre essa pandemia do novo coronavírus. Então, certamente vocês estão sendo impactados, todo mundo está sendo impactado de alguma maneira, e a gente viu que esse novo coronavírus mudou a nossa forma de ver o mundo, né? Iniciou na China no final de 2019 e até o momento não foi controlada. Pode ver que eu comecei a mexer nesse texto em abril, né? Então, assim, mas até agora, um mês depois, esse cenário não mudou. Então, diante dessa mudança que está abalando o mundo, o mundo civilizado se uniu na busca por um tratamento ao Covid-19 e não existe nenhuma outra maneira de tratamento apresentada até agora que não seja por meio da vacinação, né? Então, depois vocês leem o texto direitinho, eu que elaborei isso aí. Então, graças às pesquisas que têm sido desenvolvidas, em menos de um ano o mundo conseguiu apresentar até um feito inédito, né, uma vacina para esse, pelo menos que
de uso emergencial, mas que de alguma maneira tem salvado e preservado vidas, certo? No Brasil, isso ainda é motivo de contradição. Tem gente que quer se vacinar, tem gente que não quer, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Esse não é a intenção de discutir aqui, mas sim trazer um levantamento estatístico feito que mostra que, de modo geral, a população quer se vacinar, ok? Então, em março, tá bom? Por que é importante sempre destacar a data em estatística? Porque a gente vai ver aqui embaixo que estatística trata de alguma maneira de comportamento das pessoas. O que um grupo de pessoas, ou a maioria das pessoas querem hoje, pode ser diferente do que vão querer amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, tá bom? Por isso que é uma coisa de momento, tá? E é importante sempre destacar a data. Mas então, em março de 2021, uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 84% da população queria se vacinar. Aqui eu deixei a referência, quando você baixar o texto, se você clicar, você consegue ver de onde eu tirei esses dados certinho, não foi da cabeça não, tá bom? Então, essa mesma pesquisa ainda mostra que a intenção de se vacinar ainda é maior entre as mulheres do que entre os homens, tá bom? Aí pode ler depois a pesquisa lá com calma, e tem um resuminho de amarelo aqui no gráfico, a gente vê o seguinte, que, né, a maior parte, 84%, querem se vacinar. De verde, nós tínhamos uma parcela grande de pessoas que não queriam se vacinar, 9%. Aqui acho que é uma cor meio roxa, alguma coisa do tipo. 5% na época já tinham se vacinado, tá bom? Então por isso que é importante falar, a gente sabe que hoje tem mais do que 5%, bem mais do que 5%, mas a época da pesquisa era 5%, eu não pesquisei mais nada, tá bom? Isso aí do dia 21 de março, então já tem 2 meses, então a vacinação tem andado, mesmo que devagar, tem andado, e esses números mudaram, tá bom? Mas ilustra, assim, dá um panorama geral do que era a situação em março, tá? E 2% não sabiam dizer se queriam se vacinar ou não, tá? Mas de modo geral, então, queria se vacinar. O que importa disso pra gente? Então, assim, é justamente a pergunta que vem aqui agora, né? Então, já pensou como que essas pesquisas são feitas? Será que é possível entrevistar toda a população brasileira para saber a porcentagem de pessoas interessadas em se vacinar? Será que seria viável irmos de casa em casa, falar assim, olha, você quer se vacinar, sim ou não? Anotar numa planilha e depois gerar isso num gráfico? Então, a gente vai ver nesse curso que não é necessário, tá bom, entrevistar toda a população para chegar a uma conclusão sobre ela, tá bom? E chegar a esse tipo de conclusão que é um objeto de estudo da estatística, tá bom? Então, como uma primeira ideia, podemos entender a estatística como sendo um método, tá bom? Então, podemos entender a estatística como sendo um método de estudo de comportamentos coletivos, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos, tá bom? Então, é um método de estudo, e por ser um método, isso pode ter falhas, tá? Então, assim, depende do método que cada instituto adota para fazer uma pesquisa. Um método que um faz e que o outro faz podem dar resultados divergentes, depende do grupo de população que vai ser escolhido, mas, então, em geral, tentam escolher da melhor maneira possível, com alguns parâmetros que esses institutos, em geral, não informam, porque isso também é um objeto de dinheiro, então, assim, quanto mais confiável é o instituto, então, mais as pessoas vão contratar ou se interessar pelas pesquisas deles, né, mas, assim, tentar entender esse comportamento coletivo é o que a estatística faz. E é por meio de grupos pequenos. Vocês vão ver, assim, certamente já devem ter visto, quando tem período de campanha eleitoral, por exemplo, entrevista 2, 3 mil pessoas e os resultados são próximos da realidade, tá bom? Então, assim, não quer dizer que vai acontecer exatamente aquilo, porque, como eu já disse em outros momentos, a estatística, ela difere da matemática por não ser exata, tá bom? Ela usa de meios matemáticos, mas tenta analisar um comportamento humano. E isso não tem como ser taxado de maneira exata. Matemática é exata no sentido que, por exemplo, 1 mais 1 sempre é 2. Não importa se é R$1 mais R$1, uma pessoa mais uma pessoa, uma banana mais uma banana, o resultado sempre vai ser 2. Essas pesquisas não, elas tentam refletir comportamentos, né, ou tendências de comportamentos coletivos, mas que podem ser altamente influenciados por decisões. Por exemplo, você pode acompanhar uma pesquisa eleitoral. Na véspera sai um resultado
olha, a chance de tal candidato ganhar é de tantos por cento, ou deve ter tantos por cento de voto. E logo depois disso aconteceu, sei lá, um escândalo, e aí esse candidato perder a maior parte dos votos. Então, assim, o comportamento ele não é previsível, tá bom? Então, é isso que difere a estatística de matemática. É até importante deixar claro, né? Estatística não é um pedacinho da matemática, inclusive existe um curso superior só para se estudar isso, porque, igual eu falei, tem esse analisar comportamentos coletivos, e esse não é um objeto da matemática, mas as ferramentas, depois de feito toda essa coleta de dados, a maneira como os dados são tratados, aí sim são de forma matemática, tá bom? Outra importância, a gente viu então alguns dados percentuais aqui, certo? Então, assim, eu tinha feito a pergunta, né? Será que é possível entrevistar toda a população brasileira? Aí eu fiz uma conta, acho que eu comentei na aula passada, mas não custa reforçar hoje. Se a gente gastasse um segundo para entrevistar cada brasileiro, só um segundo, com um segundo você entrevistasse e já conseguisse compilar esse dado dele, gastaria quase 7 anos para entrevistar toda a população brasileira. E diante da necessidade de vacina, de logística e de outras coisas, como a gente vai comentar mais embaixo, não faz sentido você gastar quase 7 anos para ter um resultado numa pesquisa que daqui a 7 anos pode nem ser válida mais, né? Então, saber escolher esse grupo menor, que a gente vai chamar de amostra, quando a gente começar a estudar de estatística, é importante, tá bom? Um problema maior, você pode pensar, né? Como saber no mundo isso, né? A gente tem muitas pessoas, vou começar ali daqui a pouco a falar sobre a eficácia da vacina, e aí vocês vão ver quantos anos a gente levaria para, por exemplo, entrevistar, analisar todo mundo, né? Assim, perguntar de uma por uma pessoa do mundo, ou fazer uma análise sobre a eficácia da vacina de uma por uma pessoa, né? Então, só para fechar essa parte introdutória, outro tema importante é a eficácia das vacinas contra o Covid-19. E aí, depois, é importante vocês lerem o textinho com calma aí, mas vocês vão ver. Certamente já ouviram falar, olha, tal vacina tem tantos por cento de eficácia, outra vacina tem 60% de eficácia, uma tem 90% de eficácia, né? O que significa isso e como que essas contas são feitas, né? Como que você chega à conclusão que determinadas vacinas têm esse percentual de eficácia, né? Então, como eu falei lá atrás, né, a vacinação aqui no Brasil é politizada, tem gente a favor, tem gente contra, e como a gente está num texto matemático, não vamos entrar nesse debate, tá bom? Não é se você é a favor ou contra a vacina ou não, mas o tema que a gente quer falar, então, é a eficácia das vacinas que no momento estão disponíveis no Brasil, tá bom? Então, no momento, quando eu elaborei essas notas, então em abril, tá bom? Tinha as seguintes 4 vacinas liberadas aqui no Brasil para uso emergencial e uma para uso definitivo. Uma delas é a Coronavac e tem eficácia, né, apontada de 50,38% em 2 doses. Essa segunda, a AstraZeneca, com eficácia de 70%, também em 2 doses. Uma da Pfizer, com eficácia de 95%, em 2 doses também, mas essa de todas é a que, quando eu escrevi a nota, né, eu não pesquisei mais a respeito, mas tinha uso aprovado em definitivo, não era só de modo emergencial. Essa aqui eu não sei como fala, não sei se é Janssen, mas ok, tá escrito aqui, a escrita pelo menos está correta, eficácia de 66%, em uma única dose, também para uso emergencial. Tem aqui as datas onde foram aprovadas, as referências onde vocês podem consultar essas informações que eu estou falando, tá bom? E aí fica a pergunta, né? O que significa dizer, por exemplo, com a vacina tem eficácia de 90%? Note que nenhuma dessas aqui tem 90%, então é só para explicar como que é feito essa continha, tá bom? Como que esses dados são obtidos? Então, definição, né? A eficácia de uma vacina é a capacidade da mesma em prevenir a enfermidade com a qual ela deve ser usada. Então, por exemplo, a eficácia de uma vacina contra o coronavírus é a capacidade de prevenir a pessoa de contrair coronavírus, tá bom? De gripe é prevenir contra a gripe. Então, quando se diz que uma vacina tem 90% de eficácia, por exemplo, significa que 90 a cada 100 vacinados ficam protegidos, tá? Então,
90 em 100 vão ficar protegidos. Os 10 que sobraram podem adoecer, tá bom? Então, assim, de cada 100, 90 deve ficar protegido, e 10 tem a possibilidade de pegar. Pode ser que nenhum pegue, ou 2 peguem, tá? Mas a previsão é que no máximo 10 peguem, tá? Tem um texto aqui que foi retirado com explicação sobre como que é feito esse cálculo de eficácia e tudo mais. Eu vou tentar resumir para não precisar ler tudo. Mas então, aqui estava falando, né, diante da pandemia, que órgãos de saúde como a OMS ou o órgão americano FDA, o FDA que eles chamam, defende que pelo menos uma eficácia mínima aceitável para vacina contra o coronavírus seja de 50%, tá bom? E aí, explica mais ou menos por alto, né, como faz esse cálculo, e aqui eu resumo isso de maneira matemática. Então, só é possível calcular a taxa de eficácia de uma vacina no que eles chamam de fase 3, tá bom? Onde é a última etapa e é feito testes com seres humanos, tá bom? Então, nessa etapa, voluntários que nunca tiveram contato com o vírus, então vamos pensar no coronavírus, né? Nunca tiveram contato com o coronavírus, são divididos em 2 grupos. Um que recebe a vacina em desenvolvimento e o outro que recebe um placebo. O placebo é uma substância que não tem serventia, não tem eficácia contra aquele tratamento, tá bom? Então, assim, sei lá, um tá tomando remédio de verdade, em tese para ser tratado, e o outro tá tomando algo que não vai ter serventia nenhuma. E aí, então, aqui afirma esse membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Helder Nakaya, é que o que se faz é comparar o número de infectados do grupo de controle com o número de infectados do que recebeu vacina. Ok? Então você faz o seguinte: olha, eu peguei, vamos supor, 100 pessoas, 50 tomou a vacina, 50 não tomou. Achou, mas o importante é que quem está tomando não sabe disso, tá bom? E aí você vê o que acontece com esses 50 que foram vacinados e o que os 50 que receberam outra substância que não serve como vacina, e analisa, olha, quantos desses vacinados se contaminaram e quantos do outro grupo se contaminou. E aí chega nessa continha que eu vou apresentar ali embaixo para vocês, tá bom? Então, aí continua dizendo, quanto mais casos de infecções o grupo do placebo em relação de casos da vacina, melhor é o imunizante. Então, essa é uma continha simples da gente entender, né? Então, assim, se quem recebeu o placebo, a maioria se contaminou, ou muito mais do que o outro, então quer dizer que, de alguma maneira, você acredita que essa vacina está funcionando, tá bom? Aí explica isso, né? Isso porque, tecnicamente, a vacina está ajudando a evitar a contaminação no grupo que tomou o remédio. Então, ele cita, por exemplo, que vacinas como o sarampo têm eficácia de 95% a 99%. E enquanto essas de gripe, que a gente toma ano a ano, já há muitos anos, tem eficácia de 65%, tá? E aí, né, qual é a fórmula para calcular a eficácia de uma vacina? Então, eu peguei o texto deles e traduzi para a linguagem matemática aqui para a gente, tá bom? Então, imagina que X é o número de pessoas que tomou vacina. Então, X pessoas tomaram a vacina mesmo. E P é o número de pessoas que tomou placebo. Então, a ideia que eu falei lá atrás do 100 seria assim, 50 tomaram a vacina e 50 placebo. Desses, do que tomou vacina, imagina que N se contaminaram. Então, N pessoas pegaram a doença, pensando em coronavírus, N pessoas pegaram, contraíram coronavírus. E do que tomou placebo, M se contaminou, ok? Então, a fórmula para determinar a eficácia é a seguinte: ela é dada por 1 menos, aí observe, N é o número de pessoas contaminadas que tomou vacina, M é o de contaminados que não tomou vacina. Então, N sobre M vezes P sobre X. P é o número de pessoas que tomou placebo e X é o número de pessoas que tomou vacina, ok? A conta é essa. Aí, por que é importante, por exemplo, a gente revisar frações, porcentagens? Porque a gente pega essa fórmula e consegue reescrevê-la da maneira como eu escrevi aqui, que eu grifei agora, tá bom? Mx menos Np sobre Mx. Essa é a maneira de se calcular a eficácia quando esse grupo de controle ele é solto. Então, por exemplo, assim, eu tenho muito mais pessoas vacinadas do que sem ser vacinadas, ou o contrário, tá? Agora, normalmente, o que eles costumam fazer? Simplificar essa fórmula tentando deixar
P e X, ou seja, o número de pessoas que tomaram placebo e o número de pessoas que tomaram vacina, muito próximo. É o que ele chama aqui de P quase igual a X, tá bom? Então, se os grupos, como normalmente acontece, têm número de pessoas próximos, então, portanto, P é quase igual a X, ou igual, dependendo da situação, problema, a fórmula é simplificada da seguinte maneira. É 1 menos o número de pessoas vacinadas sobre o número de pessoas que não foram vacinadas, ok? E aí a gente, então, consegue subtrair as frações aqui e fazer número de pessoas que não foram vacinadas menos número de pessoas vacinadas sobre a quantidade de pessoas não vacinadas, ok? Então vamos explicar, por exemplo, por que a vacina da Pfizer tem 95% de eficácia, tá? Então na União Europeia, tá? Então esses dados que eu estou apresentando foram de pesquisas feitas na Europa. A vacina da Pfizer, que tem um nome técnico aqui, BNT162B2, então aí explica que essa Pfizer tem sede em Nova York, etc. Explica como que é feito o método de vacina, aí eu não entendo isso, tá? Mas assim, eu quero só partir para a parte matemática da coisa. Então, essa é a importância por trás da pesquisa. Se você muda o tipo de vacina, então você certamente tem resultados diferentes. Então, o que ele diz aqui, essa vacina precisa de 2 doses e devem ser administradas em 21 dias de intervalo, tá bom? O Brasil, por exemplo, tem administrado em 90 dias, tá bom? O Ministério da Saúde aqui, em vez de seguir a recomendação da Pfizer de 21 dias, pede para aplicar de 90 dias porque tem um problema com o armazenamento dela, que é a menos 70 graus. A maioria das cidades do interior não tem condições de fazer, e mesmo em capitais é difícil fazer esse armazenamento, então eles chegam as doses, eles aplicam todas para não perder nenhuma, aí esperam chegar uma nova remessa e aplicam em quem já recebeu a primeira dose, tá bom? Os dados dessa eficácia, então, foram publicados nessa revista inglesa, tá bom? The England Journal of Medicine, aí você pode consultar a referência 1, e diz o seguinte, a Pfizer, então, pegou 36.523 participantes, tá bom? Para fazer essa estudo de fase 3. E aí, então, 18.198 tomou 2 doses da vacina. E 18.325 duas do placebo, ok? Então, observe que 18.198 e 18.325 são números muito próximos, né? Então, assim, a diferença é pouquinho. E nós estamos falando só de 36 mil pessoas analisadas, né? Assim, é um montante grande, mas se você pensar em termos de Inglaterra, é pouco, em termos de Estados Unidos é pouco, em termos de Brasil é pouco, em termos de mundo, menos ainda, né? Então você pegou um grupo de controle que seguiu essas regras de nunca terem se contaminado, terem tido contatos com vírus, nem nada, e para 18 mil e pouquinho você deu 2 doses, e para 18 mil e um pouquinho mais, 325, você deu 2 doses de placebo. Então os números bem próximos entre quem recebeu vacina e quem recebeu placebo permite usar essa fórmula simplificada, a fórmula 1.2 aqui, tá bom? O que eles perceberam? Dos vacinados, 18.198, 8 se contaminaram com coronavírus, tá bom? Então, desses 18.198, só 8 contraíram o coronavírus. Enquanto dos 18.325 que tomou placebo, 162 se contaminaram. Observe que é muito maior a quantidade, né? Assim, ó, a diferença é menos de 200 pessoas, né? A mais que tomou placebo, mas você tem aqui 162 para 8, né? Um número gigantesco, né? Bem maior. Então, qual é a eficácia da vacina? Então, usando a fórmula 1.2, é 1 menos, olha, número de pessoas contaminadas que tomou vacina, dividido por número de pessoas contaminadas que não tomou a vacina. Aí, se você pegar sua calculadora ou fizer a continha na mão mesmo, você vê que 8 dividido por 162 dá 0,0493 aproximado, tá bom? 1 menos isso dá 0,9507. E isto representa 95,07%. Pode ver que aqui na informação que eu dei, eles falam em 95%, ainda arredondou 95,07 para 95%, tá bom? Mas é assim que é feita essa conta, tá bom? E aí, para a gente finalizar essa introdução, a gente observa o seguinte, ó, tais dados não passam pela análise de toda a população de um país, sequer de um estado ou de uma cidade, tá bom? E aí, eu não tive tempo de revisar, é bom dar aula assim que eu vou corrigindo, aí tá estado ou país de novo, tá bom? Tem que apagar aqui. Diante
da necessidade, né, global, desenvolvimento de uma vacina segura, hoje nós somos cerca de 7,8 bilhões de habitantes. Imagine, né, como seria testar todos os habitantes da Terra, né? Então, essa mesma continha que eu fiz lá para vocês, falando, olha, do Brasil, se você gastar um segundo para cada um, eu fiz a mesma conta para 7,8 bilhões de pessoas, tá bom? Se a gente gastasse um segundo para fazer todo esse estudo que leva tempo, olha só, o estudo ainda diz que é 21 dias de um para o outro, né, de intervalo, né? Mas supondo assim, de maneira mais simplificada, se a gente gastasse um segundo para fazer esse teste em cada habitante, nós levaríamos mais de 247 anos para testar toda a população. E aí se pergunta assim, né? Qual seria a lógica disso, né? Daqui 247 anos, quem foi testado lá no início já morreu. O coronavírus já podia ter sumido ou evoluído para outra forma, ou acontecido coisas que já não teriam mais sentido dessa vacina, né? Então, você precisa de achar uma maneira mais rápida. Então, em vez de você analisar 7,8 bilhões, você faz um estudo controlado em 36 mil pessoas, o que ainda é demorado, mas assim, num tempo recorde, em menos de um ano, é muito mais rápido, tentando manter algum tipo de segurança para as pessoas, tá bom? Então, testar todo mundo inviabiliza, né, é impossível, tá bom? E aí, eu digo, né, se você testar só no Brasil, que é mais ou menos 212 milhões de habitantes, a gente ia levar mais de 6 anos, tá bom? 6 anos e meio e alguma coisinha, um pouquinho mais de 6 anos e meio. Então, saber escolher determinados grupos e desenvolver uma forma de realizar estudos seguros é o que permite apresentar esses dados de forma mais segura à população, tá bom? Não só a população que é interessada em se vacinar, mas aos governantes que são responsáveis em última instância pela análise e tratamento desses dados, né? E o que significa análise e tratamento desses dados? Significa planejar ações, saber quantas vacinas comprar, em qual prazo comprar, determinar políticas de tratamento, e isso vai das maneiras mais complexas possíveis que a gente imaginar. Imagina, por exemplo, quanto que um estado ou um município tem que prever no seu gasto anual para tratar doenças como, por exemplo, AIDS e câncer, né? Então, assim, você tem que saber se planejar para isso, porque isso é custo, é dinheiro, e assim, então você precisa ter uma ideia percentual de quantas pessoas precisam desse tratamento, quanto é mais ou menos cada tratamento para se planejar, para que quando alguém precisar chegar lá no SUS, não fique, né, abandonado à própria sorte, tá bom? Em geral, essas informações são importantes para o nosso cotidiano, tais como apresentar resultados de pesquisa de intenção de votos, tá bom? A gente já tinha comentado lá atrás, aí nessa de presidente, a prefeituras, eficácia de vacinas, número de pessoas desempregadas, então isso você não tem como entrevistar um por um, mas pela uma amostra você consegue mais ou menos dizer. Isso permite, de novo, tratamento de políticas públicas, direcionar a criação de determinados empregos ou incentivos a contratações de empregos. Então, tudo isso é coisa de interesse público, tá bom? Então, a estatística, ela atua nessas mais diversas áreas, né? De novo, já tinha falado, no percentual de pessoas contaminadas por doenças, das mais diversas, eu citei AIDS e câncer, mas a gente estava falando lá atrás do coronavírus também, né? O número de pessoas de baixa renda que precisa de determinado programa de auxílio, e assim vai, tá bom? Então, a gente pode ver que a estatística, ela atua nessas mais diversas áreas e que, de modo geral, é importante para a sociedade, tá bom? Então, assim, e é muito importante para que políticas sejam adotadas no tratamento de pessoas, na prevenção de pessoas, na proteção, e só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue analisar uma por uma das pessoas. Então, assim, é importante esses métodos estatísticos para que, mesmo sem analisar todo mundo, a gente consiga refletir uma situação a mais ampla possível. Seja para falar de chuvas possíveis, a gente vê todo ano, início de ano, quando tem chuva, deslizamentos, tragédias. Então, se você pega esses dados, trata de maneira precisa e implementa maneiras de proteger ou de resguardar pessoas e vidas, você deveria, em tese, conseguir proteger mais, principalmente quem é mais fraco nesse sentido, ou seja, quem é menos favorecido.
É claro que aí passa por discussões de política e tudo mais, e assim, como eu falei, é um texto de matemática, minha intenção não é discutir política, mas mostrar a importância da estatística, tá bom? Eu recomendo a leitura desse texto com calma. É claro que, se ficou claro, você pode pular também, não gastar seu tempo com isso, mas assim, eu tentei elaborar uma motivação para vocês, tá bom? E aí, vocês podem ver aqui, assim, por exemplo, só para a gente, né, se concentrar nesse finalzinho. Eu tenho aqui E igual, agora pensando em matemática, né? E igual a 1 menos 8 sobre 162, certo? E disse que isso vale 95%. Então, né, para muitos talvez seja simples fazer essa continha e entender como que isso vira 95,07%. Mas a gente vê então que estatística, de modo geral, trata de situações como esta também. No final das contas, né, as contas que a gente realiza são isso, né? Então a gente começa com a revisão sobre trabalhar com frações, para a gente entender essas continhas, entender também depois porcentagem, razões e proporções, para daí a gente, no segundo bimestre, passar a falar de estatística, tá bom? Então esse primeiro momento nosso é uma revisão mesmo, tá? E aproveitar para poder entender coisas que são importantes, até para o dia a dia, tá bom? Então, assim, eu vou parar de apresentar a tela aqui agora e vou apresentar o quadrinho onde eu uso para dar aula para vocês, tá? E só um minutinho que eu vou abrir aqui a tela e partilho com vocês de novo, a gente começar essa revisão sobre frações, tá bom? Pergunta, comentário? Tá ótimo. Essa é só uma introdução, tá? E vocês têm acesso a essa nota depois para poder ler com Professor, calma. só uma dúvida, o senhor passou para a gente pegar mais a teoria, né? Aquelas continhas que estavam lá, a gente não precisa se preocupar, não, né? Não, não, não. Aquilo é o seguinte, como eu estava falando assim, eu estava contando história, digamos assim, de maneira resumida, né? É para mostrar de alguma maneira que tem importância das mais aplicadas, tá bom? A estatística. Certamente, se você conversar com algum professor seu da área de química, né, que vocês fazem química, vai conseguir apresentar para você uma outra visão, inclusive de estatística, como que usa isso na química. Eu não, especificamente eu não sei dizer, tá? Mas tem métodos, sim, tá? Fazer pesquisa, coisas, coisas das mais variadas. O que eu quis dizer é tentar, assim, resumindo, se a gente resumir isso que eu falei atrás, né? A importância da estatística, né? Então, tem importância no mundo. E aí, o objeto final dela é usar a matemática para fazer conta. A matemática que a estatística usa, ela é bem simples. Ela se concentra em porcentagens e frações. Claro, precisa conhecer um pouquinho de razão, de proporção, a gente vai fazer revisão disso também, mas você precisa saber, de modo geral, trabalhar com frações e porcentagens. Então, é por isso que a gente vai fazer essa revisão, tá bom? Aquelas continhas que estão lá atrás, elas não interessam, não interessam no sentido assim, não são objetos de avaliação, são só informações, curiosidades. É claro, eu passei lendo elas rápidas, por isso que eu falei que é importante ler depois, até se quiser, quem tem facilidade, verificar a continha, né? Olha, eu falei que 8 dividido por 162 dá 0,0493, né? Vai lá e vê se é isso mesmo, confere, né? Mas assim, não é nada de avaliação, assim como aquele grafo que eu passei, tá bom? É mais a título de informação mesmo. Tá bom, entendi. Tá ótimo? Obrigada. De nada. Então, de verdade, a gente pode pensar que o nosso curso começa agora, tá? Então, hoje, nossa aula 2, de 18/5. E então nós vamos começar o capítulo, que eu chamei de capítulo 2, tá? Só para manter a coerência com as notas de aula, eu chamei ele de, então, frações. O termo correto seria números racionais, mas acho que melhor assim, tá bom? Porcentagens, razões e proporções, tá bom?
Então, a gente vai começar, nós vamos gastar um tempinho falando um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá bom? Aqui estão dois dos, sei lá, 3, 4 temas mais importantes que a gente estuda no ensino fundamental, tá? O que é importante aprender de matemática no ensino fundamental? Frações, como que se soma, multiplica e divide frações. Porcentagem, então, é um caso especial de fração, então se a gente entender frações, a gente entende porcentagens. E proporções, razões e proporções. Quando que grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e o que significa dizer isso, tá bom? Então, essencialmente, se um aluno aprende isso no ensino fundamental, ele tem toda a base para fazer uma boa matemática. Ele precisa, claro, aprender umas noções de geometria, saber o que é uma figura, um triângulo, um quadrado, saber o que é um sólido, por exemplo, um cubo ou uma pirâmide, mas não muito mais do que isso você consegue fazer um bom ensino médio. Então, a gente vai fazer uma revisão de uma parte importante, tá? Parte disso, em tese, foi falado sobre o ano passado. Eu, pelo menos, tentei cobrar bastante sinal, como que se soma frações, como se multiplica e se divide, mas eu vou gastar mais um tempinho aqui com vocês falando disso, tá bom? Então, a parte de frações, a gente começa falando sobre, então, os números racionais, tá bom? Racionais. As famosas frações. O conjunto dos números racionais, a gente denota ele por quê, com essa barrinha extra. Então, é o mundo das frações A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero. Ok? Então, esse aqui é o que a gente chama o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais. Ele é um pouquinho maior do que, então, assim, a gente admite que, então, vocês já conhecem os números naturais inteiros. Só para recordar os naturais, então, o conjunto 1, 2, 3, 4, etc. Os inteiros, então, a gente é apresentado os negativos, tá? Então, você sabe somar dois naturais, sabe multiplicar, sabe dividir. Dividir não, dividir a gente vai falar aqui agora porque são as frações. Mas não muito mais do que isso. Sabe somar números inteiros, sabe o que é o módulo de um número inteiro e assim sucessivamente, tá bom? Se você lembrar no diagrama, então, vou fazer um diagrama aqui. A gente tem assim, se você pensar num diagrama, você tem um conjunto dos racionais englobando o conjunto dos inteiros e depois dos naturais. Ok? Se a gente pensar no diagrama, a gente tem assim, essa relação de inclusão entre eles. Então, aqui dentro os naturais, depois os inteiros, e aqui maior os racionais. Existe um pouquinho maior que eles, que são os reais, mas nesse momento, de fato, não importa muito para a gente, tá bom? É muito importante, mas no momento a gente não está preocupado com eles. Então, a relação de inclusão entre esses conjuntos é os naturais contidos nos inteiros, contidos nos racionais, ok? Então, certamente existem números racionais que não são inteiros, por exemplo, a fração meio. Existem números inteiros que não são naturais, por exemplo, o número -3, e todo natural necessariamente está dentro desses aí, tá bom? Como é que a gente denomina, então, esses elementos A sobre B, etc? Então, A sobre B, a gente chama a fração. A gente denomina uma fração. Ok? A fração A sobre B. O que é importante, né? O B não é zero. E esses A e B recebem nomes. A gente chama o numerador da fração. E B, o denominador da fração. Ok? Acho que isso é bem tranquilinho. Talvez esse nome vocês ainda se lembrem, tá? Na prática, a gente não precisa lembrar nem muito desses nomes. Isso não importa muito, mas é só para dar um nome, tá bom? Agora, a gente começa a falar alguns conceitos que são importantes, tá? Então, assim, o que são frações equivalentes? Né? Quando que duas frações são equivalentes? Duas frações são ditas, né, denominadas equivalentes, se elas satisfazem a seguinte relação. Eu digo que uma fração A sobre B é equivalente a uma fração C sobre D e escrevo o símbolozinho de igual entre elas,
C e somente C, A vezes D por igual a B vezes C. Ou seja, elas denotam, você pode pensar na mesma quantidade. Então, por exemplo, sei lá, exemplo. A fração meio é igual à fração, é equivalente à fração 2 quartos, pois 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2, né? Os dois valem 4. Então, são maneiras diferentes de representar o mesmo número, você pode pensar assim. Só para ilustrar isso num desenho, vamos imaginar que eu vou desenhar aqui retângulos com a mesma largura, tá bom? Eu não tenho controle sobre a largura, mas vamos imaginar que seja a mesma largura. Então, esses dois retângulos têm o mesmo, digamos, a mesma largura. Eu queria pôr só um pouquinho. Eu queria pôr só 4, ele ficou com 5 para eu poder falar do meio e de 1 quarto. Pronto, agora vai ficar melhor. Então, por exemplo, se eu estou falando de meio, eu estou falando da metade dele aqui, certo? Se eu estou falando de 2 quartos, eu estou falando que eu dividi isso em 4, Professor, pois não. ali é se somente C, se, né, AD foi igual a BC, Isso. ou se AB foi igual a CD? Não, AD foi igual a BC. O produto, ó, 1 vezes 4 igual a 2 vezes 2. Ah, tá, entendi, Tá obrigada. bom? De nada. Então, por exemplo, quando eu estou falando de metade, então imagina que fosse o mesmo recipiente, né, mesma capacidade. Metade, então, eu pintei metade dele, certo? Quando eu falo de 2 quartos, eu estou falando que eu preenchi 2 em 4, ok? Eles representam a mesma parte do todo. Então, são frações equivalentes, tá? Essa aqui denota meio e essa denota 2 em 4, tá bom? Mas a quantidade é a mesma, tá bom? Então, duas frações são equivalentes, tá? Se a gente costuma denotar o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, A vezes D igual a B vezes C, ok? AD igual a BC, o produto. É o que aconteceu com meio e 2 quartos, tá bom? Agora, o que é interessante, por que é interessante falar sobre frações equivalentes? Porque a gente sempre pode escrever uma fração equivalente a uma irredutível. Então, quando que eu digo que uma fração é irredutível? O que é uma fração irredutível? É uma fração aonde o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é 1. Então, a gente diz que A sobre B é irredutível se o MDC entre A e B por 1, ok? Esse símbolo é o símbolo para o MDC, tá bom? Se o MDC entre A e B for 1. Então, por exemplo, a fração meio é irredutível, porque o maior divisor comum entre 1 e 2 é o número 1. Já a fração 2 quartos não é irredutível. Não é irredutível. Por que ela não é irredutível? Pois o máximo divisor comum entre 2 e 4 é qual? É o número 2, ok? Agora, o que a gente tem de legal aqui? 2 quartos é equivalente a meio, certo? Então a gente pode pegar uma fração que não é irredutível e escrever ela de forma irredutível. Isso facilita muito a nossa vida, né? Então, assim, você não precisa ficar listando diversas maneiras. Dizer que algo é meio ou que é 2 quartos é a mesma coisa. Então, você só diz de maneira mais simples: olha, ele é meio, né? Ok? Então, isso dá para a gente poder caminhar para encerrar a aula aqui, que já vai virar 9 horas. Uma observação é que, por exemplo, vou começar com 2 quartos, ok? A gente pode simplificar. O máximo divisor comum era o número 2, certo? E a gente pode simplificar. Esse é o processo de simplificação, né? 2 quartos equivalente a meio, a gente simplificou. Então, toda fração, só para poder encerrar aqui, toda fração é
equivalente. Então, toda fração A sobre B, né? Toda fração A sobre B é equivalente a uma fração irredutível. Isso aqui é o que a gente chama de simplificação, tá bom? Lá no ensino fundamental, a gente chama isso na prática até hoje. É o que a gente chama de simplificação. Como é que você faz essa simplificação? Olha, se a fração não for irredutível, então existe um máximo divisor comum entre os números. Por exemplo, aqui o máximo divisor comum era quem? O número 2, certo? Que foi quem a gente simplificou. Então, se o MDC entre A e B for o número D, então a gente tem o seguinte. A é D vezes um número e B é D vezes outro número. O que a gente tem de importante aqui? O máximo divisor comum entre quem sobrou é 1. Pode ver, o máximo divisor comum entre 1 e 2 era o número 1. Então, a gente pode simplesmente fazer o processo que é o que a gente denomina de simplificação. Olha, a fração A sobre B, você pode simplificá-la sempre de forma a torná-la irredutível, tá bom? E aí, a gente sempre opta por representar a fração no modo irredutível, tá? O que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Eu voltei aqui para poder encerrar a aula, eu vi que a Débora perguntou, vou sim liberar, eu sempre mando o print, a gravação, igual era ano passado, tá? O que eu tenho, então, assim, digamos, de tarefa para vocês, importante, tá? Eu vou falar na próxima aula sobre operações com frações, então como é que soma, como é que multiplica, como é que divide, aí já quase acaba o resumo de frações, vai faltar só falar de dízima periódica. Mas então, eu vou pedir que vocês leiam aqui, nas notas de aula que eu vou deixar lá para vocês, as páginas 6, 7 e 8, tá bom? 6, 7 e 8. Não precisa ler a parte de operações com frações, tá bom? Então, assim, a tarefa para a semana se pensasse nessa tarefa, então é ler as páginas 6, 7 e 8, tá? Precisa ler tudo da 8? Não. Vai chegar lá na parte de operações com frações, você não precisa ler, tá? Por quê? Porque eu vou comentar na próxima aula. O que vocês têm que ler de verdade? É ler os exemplos. Eu falei de simplificação na observação, né? Então, ficou faltando 3 exemplos para vocês, para eu falar em sala, que não deu tempo, mas são exemplos simples, tá? Então, como que simplifica uma fração, e, por exemplo, um exemplo aqui, 3 em cada 5 alunos de uma sala gostam de futebol. Se a sala tem 30 alunos, quantos gostam de futebol? Então, inclusive, estão resolvidos esses exemplos, tá? E aí, na próxima aula, a gente vem falando sobre operações com frações, tá? Com isso, vocês podem tentar, eu vou deixar lá para vocês, o final, a lista de exercícios, tem alguns exercícios que, com essa noção de simplificação, já dá para fazer. Outros de operações de frações ou dízimas periódicas, talvez ainda não seja importante mexer, a não ser que isso já esteja claro, tá bom? Mas era isso. Estou aqui na sala se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Respondam a chamada que assim que eu sair da sala eu encerro ela, tá? Perguntas, comentários? Eu que agradeço a aula. Boa semana para vocês. A gente se encontra na terça-feira, tá bom?